Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre equações do segundo grau. Vamos mostrar para vocês, através de vários exemplos, como se resolve uma equação do segundo grau. Vamos mostrar as equações do segundo grau incompletas e as equações do segundo grau completas. Vamos fazer vários exemplos e você vai ver como é fácil resolver essas equações. Então, tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Vamos ver? A equação do segundo grau ela recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Ela é representada da seguinte forma. Observe aí. Ax² mais bx mais c igual a zero. Nessa equação do segundo grau, o x é chamado de incógnita e representa o valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas coeficientes da equação. Os coeficientes são números reais e o coeficiente a tem que ser diferente de zero, pois do contrário passa a ser uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação do segundo grau, gente, significa buscar valores reais de x que tornam a equação verdadeira. Esses valores são denominados raízes da equação. Equações do segundo grau, completas e incompletas. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, o valor do a, do b e do c são diferentes de zero. Agora, por exemplo, 6x² mais 3x menos 2 é um exemplo de equação completa, pois temos todos os coeficientes, né? Todos os coeficientes são diferentes de zero. Neste caso, o a vale 6, o b vale 3 e o c vale menos 2. Agora, uma equação do segundo grau incompleta, ela é incompleta quando temos o b igual a zero, ou o c igual a zero, ou b e c iguais a zero. Um exemplo, 4x² menos 5x é igual a zero. Ela é incompleta, pois o a, nesse exemplo, vale 4, o b vale menos 5 e o c é igual a zero. Ou ainda, temos outro exemplo, x² menos 4 igual a zero. Ela também é incompleta, pois nós temos o a igual a 1, o b igual a zero e o c igual a menos 4. Agora, vamos a alguns exemplos. Vamos falar desses três exemplos, com b igual a zero, com c igual a zero e com b igual a c, que também é igual a zero. Ok? Então, pessoal, temos aqui então nosso primeiro exemplo de equações incompletas. Veja bem aqui, 2x² menos 8 igual a zero. Vamos fazer primeiro a identificação dos coeficientes, o a, do b e do c. Note bem, então a é igual a 2, b é igual a zero e c igual a menos 8. Ok? Neste caso específico, vamos isolar o x. Então, olha como é que fica aqui a sequência. 2x² igual a 8. Menos 8 passou para o outro lado da igualdade, está menos, passou mais, ficamos com 2x² igual a 8. Agora vamos passar o 2 dividindo. Olha como é que ficou a próxima passagem aqui. x² igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, você sabe que é 4, então ficamos com x² igual a 4. Vamos tirar agora a raiz. Para isolar o x, nós vamos tirar a raiz quadrada de 4. Só que note bem, raiz quadrada de 4, observe aqui, é mais ou menos 2, correto? Porque menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado também é 4. E aí então obtemos então as duas raízes, observe aqui, a solução menos 2 e 2, ok? Então pessoal, agora o segundo exemplo. Note bem aqui, nós temos x² mais 3x igual a zero. Então, vamos lá identificar os coeficientes. A é igual a 1, B é igual a 3 e C é igual a zero. Então, nós temos aí uma equação incompleta com C igual a zero. Beleza? Nesse caso, pessoal, nós vamos fazer a fatoração. Note que nós temos x² mais 3x. E colocar um termo em evidência. Nós já vimos em outras aulas, as aulas de fatoração, ok?
Então nós vamos colocar um fator comum em evidência, que é o x, porque x ao quadrado é x vezes x. Então note como é que vai ficar a fatoração. Observe bem. X vezes, entre parênteses, x mais 3, igual a zero. Feito isso, gente, para identificar os valores das raízes é muito simples, porque eu tenho x vezes x mais 3. Então, nesse caso específico, quando c é igual a zero, um dos valores das raízes vai ser sempre igual a zero. Observe aqui, então nós temos x1, a primeira raiz igual a zero, e a outra raiz nós tiramos então dos termos que estão entre parênteses. X mais 3 eu vou igualar a zero. Observe só como é que fica. E aí nós vamos isolar o x. É só passar um mais 3 para o outro lado da igualdade. Vai passar menos 3. Então nós temos então x2 igual a menos 3. Ficamos então com uma solução menos 3 e 0. Ok? Agora, o terceiro caso das equações incompletas, o último caso aqui. Vamos ver o exemplo. 4x ao quadrado igual a zero. Então, repare aqui. Identificando os coeficientes, eu tenho que A é igual a 4, B é igual a zero e C também é igual a zero. Neste caso, pessoal, note bem, se isolarmos o valor do x, observe como é que vai ficar. X ao quadrado igual a zero dividido por 4. Você sabe que zero dividido por qualquer número é zero. E nós temos, então, neste caso específico, x ao quadrado igual a zero. E aí nós temos uma única raiz, que é o x igual a zero. Ok? Então a solução, temos então x igual a zero, solução zero. Ok? Então, pessoal, mais um exemplo aqui. Preste bem atenção nessa equação. Nós vamos encontrar as raízes dessa equação também. Mas antes de mais nada, olha só, nós devemos escrever essa equação na sua forma reduzida. Ok? Para isso, gente, nessa segunda parte da equação, nós vamos fazer a distributiva aqui. Nós vamos fazer 2 vezes x e 2 vezes 5. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 10. Ok? Então, já eliminei o parênteses. Agora, vamos passar esses dois termos aqui, o 2x mais 10, vamos passar todos os dois termos para a primeira parte da igualdade e vamos igualar a zero. Olha como é que vai ficar. Então vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 10 menos 2x menos 10 igual a zero. Agora vamos juntar os termos semelhantes aqui e vamos então deixar essa equação na sua forma reduzida. Repare bem como que vai ficar. Vai ficar x ao quadrado mais 2x igual a zero. Porque, observe bem, mais 10 menos 10, a gente cancela aqui. Então ficamos com essa equação reduzida. É um exemplo agora idêntico que a gente já fez anteriormente, ok? Com os valores do A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 0. Então é o exemplo onde o coeficiente C é igual a 0. Dessa forma, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer a fatoração dessa equação. Então x ao quadrado mais 2x na sua forma fatorada, observe bem como é que fica. X vezes x mais 2. Ok? E a gente já viu do exemplo anterior que, neste caso, um dos valores da equação é sempre zero. Então, x1, ou x' igual a zero, e o outro valor, a outra raiz, nós tiramos desse parênteses, x mais 2, que a gente iguala a zero. Então, x mais 2 igual a zero, nós vamos passar o mais 2, o 2 para a segunda parte da igualdade, então ficamos com x2 igual a menos 2, e aí temos, então, que a solução é menos 2 e 0. Ok? Agora um resuminho desses três casos aí de equações incompletas que nós vimos agora. Então nós tivemos então que quando b igual a 0, olha só a forma geral, ficamos com ax² mais c igual a 0. E todo o processo vai ficar x² igual a menos c sobre a, e aí então a raiz vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Então aqui é a forma geral que você pode também utilizar para resolver esse tipo de equação incompleta. Ok? Com b igual a 0. Vimos também com c igual a 0. Olha só como é que vai ficar com c igual a 0. ax² mais bx igual a 0. A sequência toda da fatoração está aqui, gente. Ó,
x² mais b sobre ax igual a zero. E aí ficamos na forma fatorada com x vezes x mais b sobre a igual a zero. Já sabemos que um dos valores da raiz é sempre zero e o outro valor vai ser o menos b sobre a. Então também aqui uma forma simplificada que você também pode utilizar. Por fim, vimos que também o caso b igual a c igual a zero. E aí nós já sabemos que nesse caso, quando b e c são iguais a zero, nós temos sempre que a raiz é igual a zero. Ok? Então, pessoal, agora vamos falar das equações do segundo grau completas. Nós vamos ver 3 tipos aqui de resolução dessas equações. Primeiro, nós temos o trinômio do quadrado perfeito. Depois, vamos falar de soma e produto. E, por fim, vamos mostrar como se resolve por Bhaskara. Ok? Vamos lá, então? Então, o trinômio do quadrado perfeito. Gente, a gente já trabalhou um pouco de trinômio do quadrado perfeito nas aulas de fatoração. Ok? Então, nós temos a seguinte equação. 16x² mais 8x mais 1 igual a zero. Então, vamos verificar realmente se esse trinômio que está aí é um trinômio do quadrado perfeito para depois a gente achar a solução dessa equação. Ok? Vamos lá. Observe o seguinte, então. Nós temos o trinômio 16x² mais 8x mais 1. Vamos fazer a verificação. Para fazer a verificação, gente, é muito simples. Olha só, você vai tirar a raiz quadrada de 16x². Raiz quadrada de 16x² é 4x, ok? E vai tirar a raiz de 1, nesse caso aqui. Então, raiz quadrada de 1, você sabe que é 1. Para verificar realmente se é um trinômio do quadrado perfeito, basta multiplicar esses dois valores, o 4x e o 1, por 2. Então, vamos multiplicar 2 vezes 4x vezes 1. Esse resultado tem que ser igual a 8x, que nesse caso está batendo aí, vocês estão verificando então que esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Sendo um trinômio do quadrado perfeito, gente, a gente pode fazer o seguinte, representar ele da seguinte forma. Olha só, 16x² mais 8x mais 1 dá para a gente então representar por 4x mais 1, entre parênteses, elevado ao quadrado é a sua forma fatorada. E aí, dessa forma, fica simples da gente resolver, porque a nossa equação vai ficar dessa forma que você está vendo aí. Ó. 4x mais 1 elevado ao quadrado igual a zero. Ou seja, para saber as raízes aqui, eu pego apenas o 4x mais 1 e igualo a zero. E aí resolvo. Vocês vão isolar o x, é lógico, já vimos antes. Passando o 1 para a segunda parte da igualdade, vai ficar menos 1. E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Ficamos com x igual a menos 1/4. Portanto, a solução aqui é menos 1/4. Ok? Vamos para mais um exemplo? Observe agora esse outro. x² menos 14x mais 49 é igual a zero. Mesmo processo do anterior, gente. Vamos verificar primeiro se esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Observe o seguinte, então. Mesma coisa do anterior. Vamos tirar a raiz quadrada do x². Raiz quadrada de x². Você também já trabalhou em outra aula a parte de radiciação. Sabemos que a raiz aqui é x. Agora a raiz quadrada de 49. Simples, a raiz quadrada de 49, você já sabe, é 7. Vamos multiplicar esses dois termos encontrados por 2 para verificar se realmente esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. E aí vocês vão verificar realmente que esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito, porque 2 vezes x vezes 7 é igual a 14x, e é o nosso termo central aqui da nossa equação do segundo grau. Ou seja, sendo um trinômio do quadrado perfeito, eu posso representar esse trinômio dessa forma aqui, ó. Não esqueça agora, ó. Como é menos aqui no termo do meio aqui, ó, nós temos que colocar o menos aqui na nossa fatoração, ok? Então vai ficar x menos 7 elevado ao quadrado. Dessa forma, a resolução fica idêntica à anterior. Nós vamos igualar o x menos 7 igual a zero. Consequentemente, x é igual a 7. Ou seja, a nossa solução, então, dessa equação é 7. Ok? Agora, pessoal, soma e produto.
Soma e produto é um método prático para encontrar as raízes de equações do segundo grau do tipo, observe bem, x² menos sx mais p. Esse S indica a soma e esse P indica o produto, ok? Então, e é indicado quando as raízes são números inteiros, ok? Dessa forma, podemos encontrar as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero se encontrarmos dois números que satisfaçam simultaneamente as relações indicadas. Vamos ver alguns exemplos da aplicação desse método? Então, pessoal, vamos lá. A resolução de equações do segundo grau pelo método de soma e produto baseia-se nas seguintes relações de raiz, gente. Presta atenção aí. Ó. O produto, nós vamos pegar os coeficientes C e dividir pelo A. E a soma vai ficar assim, ó, menos B sobre A. Observem aí. Ok? Então nós temos que levar em consideração essas relações entre as raízes. Ok? Então vamos lá. Vamos encontrar então as raízes dessa equação. x² mais x menos 20 igual a zero. Você já viu anteriormente que o primeiro passo, vamos determinar os coeficientes A, B e C. Olha só, então o A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 20. Agora vamos lá. O que acontece? O P, que é o produto, que é o C sobre A, vai ficar menos 20 sobre 1. Então, um produto então, que a gente vai encontrar tem que dar menos 20. E a soma, pessoal, que é o menos B sobre A, vai ser igual, então, a menos 1. Então, vamos procurar dois números que multiplicados deem menos 20 e que somados deem menos 1. Esses dois números são as raízes, serão as raízes dessa nossa equação. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Dois números que multiplicados sejam iguais a menos 20. A multiplicação tem que dar menos 20. E aí uma dica, sempre começar pela multiplicação, tá? Fica mais fácil. Vocês poderiam pensar na multiplicação mais simples, por exemplo, 1 vezes 20. 1 vezes 20, né? Só que o detalhe, como o resultado, o produto é negativo, um dos fatores dessa multiplicação tem que ser negativo. Então, por exemplo, menos 1 vezes 20 dá um menos 20. Mas menos 1 mais 20 não dá menos 1, correto? Então vocês têm que achar dois números que satisfaçam, então, as duas relações, ok? E neste caso, pessoal, é o 4 e o menos 5. Porque 4 vezes menos 5 dá menos 20. E 4 mais menos 5 dá menos 1. Ok? Então repare bem, o maior módulo aí, como a soma ela dá um número negativo, o maior módulo tem que ser negativo, ok? E aí então nossa solução fica menos 5 e 4. E aí então, percebendo o seguinte desse tipo de exercício, toda vez que o produto for menor que zero, ou seja, o produto for negativo, e a soma também for negativa, menor que zero, as raízes possuem sinais diferentes. E a de maior valor absoluto é negativa. Ok? Preste atenção, então, em mais um caso. Vamos lá. Agora essa outra equação. x² mais 5x mais 6 igual a zero. Portanto, temos aqui os valores dos coeficientes. A é igual a 1, B é 5 e C é 6. Vamos lá, então. O produto, que é o C sobre A, vai ficar 6 sobre 1, que é 6. A soma é menos B sobre A. Vai ficar menos 5 sobre 1, que é igual a menos 5. Repare então o seguinte, eu tenho uma multiplicação de dois números cujo resultado vai ter que ser 6, e a soma de dois números cujo resultado, desses dois números, cujo resultado tem que ser menos 5. Ok? Então esses dois números têm que satisfazer essas duas condições. A multiplicação tem que dar 6 e a soma tem que dar menos 5. Observe o seguinte, se a multiplicação é um número positivo e a soma, o produto é um número positivo e a soma é um número negativo, reparem que aqui neste caso, diferente do anterior, um dos números não pode ser um só número negativo. Aqui terá que ser, então, para o produto ser positivo e a soma ser negativa, os dois números terão que ser
negativos. E aí, nesse caso específico, já colocando a resposta, vai ser menos 3 e menos 2. É a única que vai satisfazer as duas condições. Observe aí. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. E menos 3 mais menos 2 dá menos 5. Com isso, nossa solução fica menos 3 e menos 2. E aí a conclusão que a gente chega aqui, né, já comentamos, quando o produto é positivo, ele é maior que zero, e a soma é negativa, ela é menor que zero, as duas raízes são negativas. Ok? Vamos ver mais um caso? Olha só. Então, pessoal, nesse exemplo aqui agora, x ao quadrado menos 5x menos 14 igual a zero. Vamos lá, vamos determinar os valores de a, b e c. Observe o seguinte, a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a menos 14. Ok? E aí, vamos lá, o produto c sobre a igual a menos 14 sobre 1, então o produto menos 14. A soma, menos b sobre a, e aí eu tenho que prestar atenção nessa regrinha de sinais aqui, ó. Menos, menos, né, gente? Você já sabe, vira mais. E aqui a soma vai ficar 5. Ok? Então eu tenho uma multiplicação cujo resultado tem que dar menos 14 e a soma tem que dar 5. Então, dois números que multiplicados deem menos 14 e que somados deem 5. Vamos lá, então, pensar nessas duas condições. Eu tenho, então, aqui, gente, que prestar atenção que o produto ele é negativo. Então, a multiplicação desses dois números aí, na multiplicação desses dois números, um deles tem que ser negativo, para poder dar um resultado negativo. E aí, observe o seguinte, a soma é positiva. E aí, neste caso, eu tenho que prestar atenção nos sinais. Porque resolvendo aqui, pessoal, preste atenção, ó, o resultado é menos 2 vezes 7, que vai dar menos 14. Porque também satisfaz a segunda condição, que é menos 2 mais 7 dá 5. Se eu invertesse o sinal, a primeira condição, tudo bem, daria certo. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Só que na segunda não daria, né? Porque 2 mais menos 7 ficaria menos 5 e aí não daria certo. Ok? Então tem que prestar atenção nesse detalhe. Ok? A minha solução, resolvido aqui, eu já sei que a solução é menos 2 e 7. E aí, prestando atenção aqui nessa condição que a gente levantou aqui, ó, quando o produto for menor que zero, ou seja, o produto for negativo, e a soma for maior que zero, ou seja, ela for positiva, as raízes possuem sinais diferentes. Vimos ali. E a de maior valor absoluto é positiva. Ok? Justamente para a soma poder ser positiva. Ok? Mais um exemplo? Vamos lá? Nesse outro caso aqui, vamos lá. Determinando os valores de A, B e C. Vamos lá. A igual a 1, B igual a menos 15 e C igual a 56. Vamos lá. Produto. C sobre A, 56 sobre 1, igual a 56. Aí a soma, menos B sobre A, a mesma coisa do anterior. Cuidado com a regrinha de sinais aqui, né? O menos e menos vai virar mais. E aí 15 dividido por 1 é 15. Já temos o produto e a soma. Ou seja, dois números que multiplicados tem que dar 56 e que somados deem 15. Observe aí que os dois agora são positivos, né? Tanto o produto quanto a soma. Vamos ver como é que vai ficar então? E aí, observando essa relação aqui, os números aqui, gente, você vai fazer umas tentativas e você vai chegar aqui, neste caso, ao 7 vezes 8 ou 8 vezes 7, tanto faz, tá? Vai dar 56. E observando que também, neste caso, 7 mais 8, você sabe que é 15. E aí chegamos, então, à conclusão desse exercício, que a solução é 7 e 8. E aí reparem o seguinte, na conclusão geral, é que quando o produto for positivo e a soma for positiva, as duas raízes serão sempre positivas. Ok? Vamos para mais um? Vamos lá. Então, gente, nesse exemplo aqui, vamos lá. 5x ao quadrado mais 65x mais 60 igual a zero. Então, repare o seguinte. Diferente dos exemplos anteriores, o A aqui não é 1, ele é 5. O B é 65 e o C é 60. O jeito de fazer é o mesmo, só tem essa pequena diferença. O jeito de fazer é o mesmo. Gente, ó, vamos achar o produto. É o C sobre A. Vai ficar 60 dividido por 5, que é igual a 12. A mesma coisa na soma, vai ficar menos, né? 65 sobre 5 vai dar menos 13.
E aí já sabemos que temos que achar dois números que multiplicados deem 12 e que somados deem menos 13. Ok? Já vimos esse exemplo anteriormente do produto ser positivo e da soma ser negativa. Mas vamos lá. Então, dois números que multiplicados deem 12 e que somados deem menos 13, depois das tentativas, vocês devem chegar na seguinte solução, gente. Ó, é menos 1 e menos 12. Ok? Lembrando, se o produto é positivo e a soma é negativa, os dois números têm que ser negativos. Ok? Menos 1 vezes menos 12 dá 12 e menos 1 mais menos 12 dá menos 13. E aí chegamos, então, à nossa solução menos 1 e menos 12. E aí, reforçando, que já falamos anteriormente, quando o produto é positivo, é maior que zero, e a soma é negativa, é menor que zero, as duas raízes serão sempre negativas. Ok? Então, pessoal, agora vamos falar sobre Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para equações do segundo grau utilizado para encontrar as raízes a partir dos coeficientes da equação. É um método muito utilizado, né? Ela serve para qualquer equação do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos? Então, primeiro exemplo. Vamos encontrar a solução da seguinte equação. X² menos x menos 6 igual a zero. Olha só. Primeiro passo aqui, gente, é encontrar os coeficientes A, B e C dessa equação. Vamos lá, então? Então, o coeficiente A, B e C é igual a o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 6. Feito isso, agora vamos calcular o discriminante da equação do segundo grau, da fórmula de Bhaskara, que é o chamado delta. O delta tem essa formulinha aqui para você guardar. Delta igual a B² menos 4AC. Menos 4 vezes A vezes C. E aí vamos substituir os valores dos coeficientes nessa fórmula. Olha como é que vai ficar. Reparem bem. Como B é negativo, vamos deixar entre parênteses aqui. Então, menos 4 vezes 1 vezes menos 6 também entre parênteses, porque ele é negativo. Efetuando as operações, olha como é que vai ficar o delta. Delta vai ficar 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Menos com menos aqui, ó, a regrinha de sinal da multiplicação fica mais, né? Então dá 24. E aí, somando 1 mais 24, 25 é o valor do delta. Então, gente, um detalhe aqui da análise que a gente vai fazer desse discriminante delta. Quando o delta ele for positivo, ele for maior que zero, ele vai sempre apresentar, a equação vai sempre apresentar duas raízes reais e distintas, ok? Então, delta maior que zero apresenta sempre duas raízes reais e distintas. Feito isso, gente, agora vamos para o cálculo das raízes, do x. Olha só, é outra formulinha. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então agora, novamente, vamos substituir os coeficientes a, b e o valor do delta que nós achamos anteriormente. Olha como é que vai ficar. X igual a menos, de novo, ó, entre parênteses, menos 1, mais ou menos raiz quadrada do 25, que é o valor do delta, né? 2 vezes 1, que o a vale 1. Então, resolvendo aqui as operações indicadas, nós vamos ficar assim, ó. X igual a 1, né? Porque menos e menos aqui vira só 1, mais ou menos 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, 2 vezes 1, 2. Note que aqui nós temos mais e menos 5, então nós vamos fazer uma operação com mais 5 e uma operação com menos 5 aqui. Olha só como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos fazer a operação com mais 5. Então, o x1, a primeira raiz, 1 mais 5 dividido por 2. Então, vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Então, nossa primeira raiz é 3. Agora, vamos calcular o x2. x2 vai ser 1 menos 5 dividido por 2. Olha só. 1 menos 5 vai ficar menos 4 dividido por 2. E aí, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, chegamos à solução dessa equação, menos 2 e 3. Ok? Mais uma equação aqui. Agora, vamos analisar x² menos 6x mais 9 igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa
do que a gente fez anteriormente, no exemplo anterior. Vamos calcular o valor dos coeficientes A, B e C. Olha como é que fica, gente. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 9. Feito isso, vamos calcular o delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores dos coeficientes. Olha como é que vai ficar. De novo, ó, o B é negativo, então vou deixar entre parênteses, ok? Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 9. Perfeito? Fazendo as operações devidas aqui, gente, olha como é que vai ficar o delta. Vai ficar menos 36, vai ficar 36 menos 36. É lógico que você sabe que vai dar zero. Neste caso, um outro detalhe. Nós vimos no exemplo anterior que o delta foi maior que zero, então calculamos duas raízes reais e distintas. Neste caso, quando o delta for igual a zero, em todas as vezes que o delta for igual a zero, a equação vai apresentar duas raízes reais e iguais. Então nós vamos fazer o cálculo e nós vamos chegar no mesmo resultado de raízes. Ok? Vamos para frente? Olha só, agora o valor do x. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo na equação os valores do a, do b e do delta, olha como é que a gente fica. Vamos chegar no seguinte, ó. x1 vai ser 6 mais 0 dividido por 2, que dá 3, né? Você já sabe que é mais ou menos a raiz quadrada de 0 é 0, né? Então eu vou somar o 0, somar 0 ou tirar o 0, você sabe que vai dar a mesma coisa. Então eu chego que a raiz dessa equação é x1 é igual a x2, que é igual a 3. Então a solução é o 3. Ok? Note que esse tipo de equação também seria possível a resolução pelo trinômio do quadrado perfeito. Tá? A gente já viu anteriormente, daria para resolver pelo trinômio do quadrado perfeito. Ok? Então a solução aqui igual a 3. Ok? Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos encontrar a solução dessa equação. X ao quadrado mais 5x mais 7 igual a 0. Mesmo procedimento das anteriores, vamos determinar o valor do A, do B e do C. Então, o A vale 1, o B 5 e o C 7. Substituindo agora para calcular os valores dos coeficientes no delta, então delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, obtemos que vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. E aí, fazendo as devidas operações, olha como é que a gente vai ficar. Vai ficar 25 menos 28. Você sabe que 25 menos 28 dá menos 3. Ok? Vamos fazer uma análise desse delta negativo? Depois a gente chega na conclusão. Olha só o que vai acontecer quando o delta é negativo. Vamos lá no x. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos fazer a substituição dos valores. Olha como é que vai ficar. Menos 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 sobre 2 vezes 1. Note que nós temos uma raiz de um número, uma raiz quadrada de um número negativo. Neste caso, em R não existe raiz de número negativo. Ok? Então é por isso que neste caso, quando o delta for negativo, sempre, neste caso, a solução vai ser vazia. Ok? Então, reforçando, quando o delta for negativo, em R não vai existir raiz de número negativo, portanto, a solução é o conjunto vazio. Ok? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!